Havia sim, a gente sabia muito bem, de uma expectativa por uma surpresa no voto do ministro Fux, mas a surpresa foi muito maior do que qualquer um imaginava. Miriam, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Leilane, bom dia, Valdo, Cruz, Camila Bonfim, Rafael, Colombo, bom dia a todo mundo que está aqui no Conexão com a gente. Ainda falando sobre o voto do ministro, que é o grande assunto de hoje, né? Vamos aqui, tem um aspecto que precisa ser ressaltado, que é o aspecto democrático. Quer dizer, as instituições estão funcionando de acordo com o seu próprio entendimento, os ministros votando numa situação absolutamente democrática e cada um vota de acordo com a sua convicção. Exatamente, essa é a beleza da democracia. A democracia, ela implica em dissidências, em divergências. Isso é absolutamente natural. Então, não é um problema. Aliás, todo mundo espera que tenha até divergências maiores ou menores entre os ministros ali da primeira turma. O problema do voto do ministro Luiz Fux não foi ser divergente do ministro Alexandre de Moraes. Foi o fato de que ele foi contraditório com o próprio ministro Fux e foi contraditório por dentro. Ele é intrinsecamente contraditório. Então, eu vou explicar essas duas contradições. Primeiro, é o fato de que ele alegou que ele disse que ele, logo na preliminar, que a primeira turma era, e o Supremo Tribunal Federal não é o juízo natural, portanto, ele declarou a incompetência absoluta do Supremo para julgar porque eles não têm mais prerrogativa de foro. Lembrando que Alexandre Ramagem tem prerrogativa de foro, mas ele falou isso porque o presidente Bolsonaro não é mais presidente, então é ex-presidente, então deveria ser a primeira instância. Isso já foi alterado. Mas ele não alegou em nenhum momento, quando ele condenou mais de 400 pessoas que jamais tiveram cargo público nesse grau, a ponto de ter, em algum momento, prerrogativa de foro. Então, quando ele condenou todo mundo, ele jamais levantou essa discussão. E depois é isso que estava sendo falado pelos meus colegas, pela Camila, pelo Valdo, o fato de que ele condenou aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, de forma muito forte e não condenou ontem várias das pessoas dos réus do núcleo crucial. A segunda contradição é do voto com ele mesmo, porque se ele acha que o ajudante de ordens deve ser condenado, então, ele condenou o ajudante de ordens, por que não a pessoa que foi ajudada pelo ajudante de ordens, ou seja, quem deu a ordens ao ajudante de ordem? Isso equivale a condenar o mordomo. Se ele acha que o candidato a vice na chapa foi culpado, por que então que ele não considera que o candidato a presidente, que seria beneficiário de todas aquelas ações, não era? E outra coisa, se ele acha que não houve esses crimes todos que ele falou, não houve organização criminosa, não existiu a organização criminosa, nada disso aconteceu, porque mesmo ele aceita como boa e aprova a delação premiada. Então, nada fez sentido, é dentro do voto. Não é por ser divergente, é natural ser divergente, mas não pode ser tão contraditório com ele mesmo a ponto de não ficar de pé.